Olá, turma. Vamos lá então, mais uma aula. Então, como eu apresentei no vídeo anterior, esse é o caso número 1. Então, o que essa criança apresenta? Uma criança de 8 anos de idade que apresenta uma congestão nasal. Então, vocês vão observar que o óleo é dentro da cavidade nasal dela e ela não tem assim um aumento dos cornetos ou um desvio de septo nasal que justifique a obstrução nasal dela. Então ela se queixa de nariz trancado, de coriza. Então esse tipo de paciente é o paciente que a gente faz um tratamento de lavagem nasal, ponto. Usar a medicação para esse tipo de paciente que tem um aumento da adenoide é assim, um pouco questionável, assim, porque uma estrutura mecânica. Então aqui é uma videonasoscopia, daí com uma ótica flexível, por isso que o foco é um pouquinho pior, a luz é um pouco pior, mas veja essa vegetação da adenoide que tranca todo o cavo dessa criança posteriormente. Então, assim, você pode fazer lavagem nasal para você melhorar e fazer um clearance da cavidade nasal, mas muito pouco vai interferir se você fizer antistamínico ou corticóide nesse paciente. Então, a melhor indicação que tem para esse tipo de paciente mesmo é a cirurgia da adenoide, que é a adenoidectomia. Então, uma cirurgia que a gente faz com anestesia geral e pode ser feita com shaver ou com cureta, tá bom? Então esse é o primeiro caso clínico que eu queria passar para vocês. Então esse próximo caso, que é o caso número 2, ele é assim, ó. É uma mãe que vem falando que o filho tem sangramento nasal unilateral. Basicamente isso. O nariz dele sempre sangra do lado direito. E daí quando a gente vai olhar a cavidade nasal, a gente vai ver que o lado direito do nariz dessa criança apresenta crostas hemáticas e feridas mesmo por traumatismo digital. Então, a criança ela fica incomodada com as cascas dentro do nariz, daí ela coloca o dedo dentro do nariz e essas cascas que ela vai ficar removendo daí com a unha, provavelmente ele deva ser destro, por isso que o nariz direito é mais acometido. Então você vê que para dentro da cavidade nasal eu não vejo nenhum ponto maior de sangramento. A gente comenta que sangramento nasal em criança, em menino, a gente sempre não pode esquecer de uma patologia que é o angiofibroma juvenil. Mas esse caso aqui, muito claro, né, o sangramento anterior, justamente por causa desse trauma digital. Do outro lado ela tem uma congestão nasal, então o nariz fica trancado, e esse nariz fica mais úmido desse lado, então tem uma obstrução nasal maior. Veja que tem catarro, provavelmente deve ter uma rinite associada nesse caso clínico, mas de forma imediata, para esse trauma digital, a gente usa creme nasal. Que pode ser, não ganho nada com isso, lógico, né? Pode ser quadriderme, diprogenta, qualquer pomada, qualquer creme nasal. Passa 2, 3 vezes ao dia esse creme dentro da cavidade nasal com cotonete e daí você acaba melhorando essas crostas hemáticas. Tá bom? Então, nesse caso número 3 aqui que a gente vai conversar agora, desse paciente, é um paciente que ele fala assim, olha, eu tenho um nariz trancado. Ah, coça o nariz? Não, o nariz não coça, escorre? Não, o nariz não escorre, mas eu tenho um nariz obstruído. Basicamente é isso que ele tem. E não se queixa, não tem queixa alérgica, não tem nenhum tipo de queixa de coceira, nem nos olhos, nem no céu da boca. Simplesmente ele diz que o nariz dele, o nariz do lado esquerdo dele, ele é mais obstruído. Então essa é a nasoscopia do lado direito da cavidade nasal. Você vê o corneto inferior à frente, corneto médio lá no reflexo luminoso. E esse é o desvio de septo nasal, que esse é o lado côncavo do desvio. Então, ou seja, essa é a cavidade nasal mais aberta. E aqui a gente vai ver claramente o desvio de septo. Veja que eu não consigo ver direito a cavidade nasal, que eu tenho essa obstrução. Esse é um desvio de septo bem anterior, bem na área da válvula nasal. Então, realmente compromete muito a questão respiratória do paciente. Então, esse é um paciente que também, clinicamente, o que eu faço para ele? Nada. Não tem muita coisa que fazer, porque é um bloqueio mecânico. E para a melhora do quadro clínico obstrutivo, nesses casos com bloqueio mecânico, tem uma coisa para fazer que é a septoplastia, que é a cirurgia que a gente acaba realizando. Em adulto, a gente normalmente realiza com anestesia local com sedação, um procedimento bem seguro aí que a gente faz. Esse próximo caso, que é o caso número 4, então a mãe fala assim, essa minha criança começou com um quadro de rinite, secreção nasal,
e que daí acabou evoluindo por uma secreção mais espessa, mais com coloração assim. E a gente olha dentro da cavidade nasal dessa criança e a gente vê muita secreção, uma rinorreia mucopurulenta assim. Mas clinicamente a criança está muito bem, mas ele tem aquela criança que a gente chama que, de maneira brincando assim, fica ranhento assim, no nariz, tem bastante secreção, tá bom? Então veja só, essa cavidade nasal, o que a gente faz com isso? É lavagem nasal. Lavagem nasal é o que a gente normalmente faz para esses casos clínicos, porque a gente com lavagem nasal consegue fazer remoção mecânica dessa secreção, melhorando o clearance nasal, lógico, não tendo nada obstruído, e ela melhorando, ótimo, senão a gente toma as outras devidas condutas, mas a conduta inicial realmente é a lavagem nasal. Tá bom? Mantendo o raciocínio dentro da lavagem nasal, a gente vai ver nesse caso número 5, que é o paciente que ele apresenta coriza, secreção no nariz, tudo, mas depois de uma cirurgia endoscópica nasosinusal. Então, o paciente ele apresenta catarro dentro do nariz, e esse catarro dentro do nariz ele acaba incomodando mesmo após a cirurgia que foi feita, porque ele tem uma sinusite crônica. O que a cirurgia faz é abrir esses seios da face, como a gente vai ver aqui. Esse paciente já tinha sido operado anteriormente, ele tem um desvio de septo à esquerda e seu corneto inferior. E você pode observar que a cavidade nasal dele está cheia de secreção. Então, esse tipo de secreção que a gente observa em pós-operatório de cirurgia endoscópica, a gente normalmente procede também com lavagem nasal. Tá bom? Esse paciente, a gente até já viu em aula, é um paciente que ele se queixa muito de gotejamento posterior, extremamente importante e muito incomodado mesmo com mau hálito também que ele refere. Então ele refere que tem muito catarro e ele sente uma placa, uma coisa presa lá atrás no nariz dele, entre o nariz e a garganta. O paciente sempre vai falar isso. Normalmente quando ele fala assim entre o nariz e garganta é mais relacionado então com a rinofaringe, tá bom? Então a gente vai observar na nasoscopia, esse paciente também já foi operado, que veja que a cavidade nasal dele está limpa, mas quando a gente chega lá atrás, olha a quantidade de crostas que tem nessa adenoide. Bem, isso é uma adenoidite crônica, né, que ele tem. Normalmente a gente faz um swab dessas crostas para a gente tentar fazer uma identificação do possível agente bacteriano, e a lavagem nasal acaba não ajudando muito, porque a lavagem nasal fica dentro do nariz e daí a gente entra com antibiótico direcionado pela cultura. Tá bom? Nesse caso 7, é uma paciente, tá bom? Que ela tem uma doença autoimune, ela tem Wegener. Então, o que essa doença faz? Normalmente faz um ressecamento muito grande da mucosa nasal. Então, ela se queixa de sangramento nasal de recorrência. Isso é muito desconfortável assim, para o paciente, porque sempre tem o desconforto. Eu falei paciente, essa senhora, mas na verdade é um paciente do sexo masculino, que não é tão comum assim. Mas veja a quantidade de crostas que ele tem dentro da cavidade nasal, assim. Então, o ressecamento da cavidade nasal que tem esse paciente. Então, veja essas cascas que tem em toda a cavidade nasal. Então, isso é por causa da doença autoimune que ele tem. Outra doença que a gente não pode esquecer nesse tipo de caso é a telangiectasia hemorrágica hereditária, né? Essa é outra doença que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, mas esse paciente especificamente, o diagnóstico que veio para a gente como relato era de Wegener mesmo. Então tem muita crosta no nariz, ele tem sangramento de repetição, tem olho seco e o nariz muito ressecado mesmo. Então esse, lógico, o tratamento autoimune ele é super importante, mas o tratamento local também a gente faz com creme nasal. Normalmente eu uso isso, o Quadriderme mesmo, ou de Progenta Creme 2, 3 vezes ao dia, e aquele gel chamado Maxidrate, que daí aplica várias vezes ao dia, tá bom? Nesse caso, número 8, é uma paciente que veio para mim com queixa de obstrução nasal unilateral, lado esquerdo. E logo quando eu olhava na narina dela, eu vi uma massa. Então, como a paciente é uma menina de sexo feminino, então daí a gente não pensa em tumor vascular assim
como o angiofibroma. Então a gente pode observar aqui, ó, que eu vejo essa massa aqui, ó. Então a massa unilateral, ela tem uma coloração violácea, lógico que você tem uma secreção mais espessa, veja as narinas, elas estão assadas por causa dessa rinorreia constante que essa paciente tem. E quando eu faço a nasoscopia, na narina contralateral, lógico, eu vou passando por aqui e eu vejo esse tumor lá atrás. Olha aqui, ó, olha, ela está deglutindo, olha o catarro espesso, né? Então isso é muito característico de pólipo de Killian como a causa dessa patologia. Lógico que esses pacientes a gente faz a tomografia da face, não ocorrendo erosão de parte óssea, provavelmente é um tumor benigno, né? E não precisa fazer ressonância e a conduta realmente ela é cirúrgica. A diferença do pólipo de Killian, que é uma doença de caráter unilateral, que ela acomete o seio maxilar depois da cavidade nasal, desse próximo caso, que é polipose nasal. Então isso é um pós-operatório de polipose nasal, de mais ou menos uns 12 meses, um ano, assim, se eu não estou enganado, onde o paciente, o que ele refere? Ele refere perda do olfato, e que é característico desses pacientes, e a gente olha aqui, veja que a cavidade nasal ela está aberta aqui, então especificamente esse paciente que eu operei, ele refere, não, ele respira bem, mas realmente depois que eles passam a respirar bem, o que eles buscam mesmo é a recuperação do olfato. Mas quando você já olha aqui para o teto do paciente, a gente vê já essas vegetações aqui, esses pólipos aqui, ó, bem característicos de polipose nasal, né? Então é uma doença que o tratamento muitas vezes tem que ter um tratamento clínico envolvido, que pode ser com anticorpos monoclonais que são feitos. Um deles chama-se Xolair. Mas quando o paciente ele tenha uma capacidade pulmonar comprometida, como asma e bronquite importante, daí ele entra no protocolo, visto que esses medicamentos têm que ser de uso contínuo, não pode parar a medicação, e de custo altíssimo, custa mais ou menos em torno de R$8.000 mês, esse é o governo que tem que acabar pagando. Então, o que a gente faz normalmente são cirurgias de repetição, são cirurgias de toalete, que a gente vai retirando o pólipo, porque a presença do pólipo dentro da cavidade nasal piora muito os sintomas do paciente. Mesmo se fala assim, mas adianta operar se não vai resolver? Adianta, porque você diminui o processo inflamatório local que os pólipos vão ocasionando. Tá bom? Esse é o 10º caso, é o último caso desse quarto vídeo, que é muito interessante, porque esse caso é um paciente que ele refere que ele tem cheiro ruim dentro do nariz há anos, e ele refere que acha que é mais do lado direito, e ele tem há muito tempo essa queixa. E é estranho, porque esse paciente é um paciente adulto, assim, normalmente a gente não vê isso, sabe? Ele fala que de vez em quando sangra o nariz, uma história meio vaga, assim. Então, quando eu olho na narina do lado esquerdo, que é a narina que ele fala que não tem tanta queixa, eu observo aqui e a narina está ali. E vocês vão ver daí do lado direito que esse paciente, na verdade, ele fala assim, eu lembro disso, eu lembro quando eu coloquei uma espumazinha pequena dentro do nariz. Então é um corpo estranho. Ele não chega a ser um rinolito, porque ele não tem uma calcificação, assim, digamos, é um corpo estranho dentro do nariz. Você vê que não tem nada, a mucosa é saudável, ele não tem catarro, não tem secreção, mas ele refere que tem mau cheiro dentro da cavidade nasal e provavelmente pode ser por causa desse corpo estranho assim. Então é interessante porque normalmente a gente vê isso mais em criança, mas isso aqui é um corpo estranho. Então não tem nada de diferente. Você vê que não há reação de mucosa, ele já estava meio que se esfarelando dentro da cavidade nasal e eu retirei realmente com muita tranquilidade. Tá bom? Então assim, ó, acho que o que é legal desses casos clínicos é para vocês terem em mente o que difere de um caso clínico, de outro caso clínico, da história clínica, prestar atenção na visualização da cavidade nasal, montar um racionale. Às vezes a gente não consegue extrair direito a história clínica do paciente previamente, a gente tem que esperar um pouquinho, ver a nasoscopia ou pedir a tomografia para fechar o diagnóstico. Tá bom? Então espero que tenha sido útil a esses casos e próximos casos vão vir em breve. Valeu, turma. Obrigado.